a saída de áudio do computador. Então, a qualquer momento que você queira conversar comigo, fica à vontade, eu estou à disposição. Somente manda um chat para eu saber que você está querendo atenção e aí eu possa tirar o conector do microfone e liberar o áudio para a gente conversar, tá bom? Vou colocar aqui também um segundo software de backup para ter um backup. Está dando um bug aqui. Deixa eu fechar um bocado de coisa. E vou desabilitar meu touchpad, que eu apoio a mesinha digitalizadora, né, que eu escrevo em cima do touchpad. Eu tô achando que hoje ele deu algum pau aqui, não tá gostando. E hoje, Matheus, eu gostaria de dar sequência no nosso módulo sobre manutenção de sistemas mecatrônicos industriais. E nele, eu gostaria de abordar com você, né, os problemas de desbalanceamento de fases. Tá? Então, contextualizando o estudo de hoje com o módulo da disciplina que a gente se encontra, né, a gente está tratando nessa parte da matéria com a manutenção de sistemas mecatrônicos industriais, né? Então, essa manutenção ela ocorre em múltiplas partes do equipamento, com múltiplas técnicas e com múltiplos objetivos, né? Tem gente que busca corrigir uma falha, tem gente que busca antecipar o acontecimento da falha, né? E tem gente que busca os dois. A pessoa corrige, acha a causa raiz do problema e já dá os remédios necessários para que o problema não se repita, né? E a gente está tentando aqui atacar nessa última modalidade que eu falei. A gente está tentando identificar o problema, restabelecer a condição do equipamento e conhecer o problema num grau de profundidade tão grande que a gente consiga apresentar soluções para que ele não se repita, tá? E nessa linha, a topologia do sistema que nós vamos abordar é essa que é apresentada na tela. Né? Nela, a gente tem a máquina elétrica do nosso sistema mecatrônico, com todo o conjunto mecânico, os manipuladores, a carga do cliente, né? A gente tem aqui uma chave trifásica, né, fazendo o papel de uma seccionadora, e essa seccionadora ela é acionada por um computador que chama relé de proteção. Esse computador ele vai receber informações das correntes e tensões das três fases da máquina, vai executar um algoritmo, né, de proteção e vai caracterizar a presença de algum risco à máquina elétrica. E na presença desse risco, ele vai dar um comando de abertura dessas chaves para isolar a máquina do alimentador e tentar preservar a vida da máquina. Ok? Bom, o relé ele tem uma série de possíveis mensagens de proteção. Eu selecionei mensagens de falhas, né, correlatas aqui à proteção do sistema, e eu selecionei a análise de algumas delas, que são as mais típicas, para a gente ter um bom conhecimento do assunto, né? Então, a gente já fez as análises aqui nesse módulo de sobrecarga, sobrecorrente, subtensão, foi a análise da última aula, e hoje a gente vai fazer sobre o desequilíbrio de fases. Bom, deixa eu só fechar o software aqui, que ele não reconheceu a caneta da mesa digitalizadora. Não tem como escrever enquanto ele não reconhece. Geralmente, tirar o equipamento e colocar de novo, ele funciona.
continua não reconhecendo. Agora deu certo. Bom, e ao que se refere, né, esse desbalanceamento de fases que a gente estava, o desequilíbrio de fases, tá? Tem os dois termos são corretos, tá? Para não confundir com desbalanceamento mecânico, eu vou me referir como desequilíbrio de fase. E ao que se refere esse desequilíbrio? Bom, o desequilíbrio de fases, Matheus, se refere à inexistência de algumas características peculiares a sinais trifásicos, tá? Então, quando a gente tem um alimentador suprindo corrente a uma máquina elétrica, né, a gente vai dizer que o sistema está equilibrado se você perceber, né, nas cossenoides das correntes nas três fases, a mesma amplitude, a amplitude é o valor de pico delas, tá? Vou chamar aqui de máximo. Então, se a gente perceber a mesma amplitude nas três fases, digamos que aqui a gente tem a corrente na fase A de estator da máquina. E aqui eu vou marcar o nível da amplitude para facilitar a nossa comparação. Mais ou menos aqui, ó. Então, essas correntes elas são defasadas entre si de 120 graus. Então, quando uma passa no zero, um terço do ciclo depois, a próxima vai passar no zero, né? Então, se aqui está 90 graus, né, aqui mais ou menos vai ser 120. Aí a outra fase, né, ela vai ter a mesma forma de onda da fase azul, né, só que atrasada de 120 graus. Então, é a mesma amplitude, médio valor de pico dela. A mesma frequência, né? Então, o tempo de um ciclo da onda azul é igual ao tempo de um ciclo da onda vermelha, tá? E esse tempo de um ciclo é chamado de período. Vou marcar aqui, então, o período da onda azul. E a frequência é igual ao inverso do período. Tá? Então, os dois sinais, né, o azul e o vermelho, teriam a mesma amplitude, a mesma frequência, né, e um defasamento angular entre si de 120 graus, né, que é esse aqui que a gente marcou. E a terceira corrente, né, que é a corrente da fase C,
também teria a mesma amplitude, mesma frequência da fase A e B, porém também defasada de mais 120 graus. Então, tudo que aconteceu na fase A se repete na fase C 240 graus depois. Então, 180 graus da fase A é meio ciclo, está aqui. 270 é o valor do vale dela, está aqui. 240 vai estar mais ou menos aqui. Então, ela vai passar no zero aqui. E aí vai continuar. Então, essa seria a corrente na fase C. Então, se os três sinais, A, B e C, têm a mesma amplitude, a mesma frequência e são defasadas entre si de 120 graus, a gente diz que o sistema está equilibrado. Tá? E para que essa condição ocorra, em um acionamento mecatrônico, a gente precisa alimentar a máquina elétrica com tensões equilibradas, Então, vamos representar aqui o alimentador das três fases. Então, o circuito da fase A, com a tensão VAS. Aqui o circuito da fase B, o alimentador do circuito da fase B, com uma tensão VBS. E aqui o alimentador do circuito da fase C, com uma tensão VCS. Esse circuito vai alimentar a carga trifásica, no nosso contexto aqui é uma máquina elétrica, mas a análise também se aplica para outras cargas trifásicas, um transformador, um forno, a arco com 3 eletrodos nas 3 fases, ok? E essas 3 fases da máquina são caracterizadas por 3 impedâncias, que a gente aprende na teoria de circuitos. Bom, se as tensões das 3 fases aqui do alimentador, se elas estão balanceadas, tensões balanceadas, tensões trifásicas balanceadas, são tensões que obedecem o mesmo critério que a gente apontou aqui em cima para as correntes. Ou seja, são 3 tensões de mesma amplitude, mesma frequência e com defasamento de 120 graus entre si. Tá? Então, se as tensões das 3 fases são equilibradas e as impedâncias das 3 fases são iguais, nós teremos correntes equilibradas também, que são as correntes que nós desenhamos no sinal aqui no topo da tela. Tá? Então, essa é a condição para que exista equilíbrio. Tá? Alimentador equilibrado e impedâncias iguais nas 3 fases da máquina. Quanto ao alimentador, Matheus, nós não temos muito o que fazer. Tá? Nós, na mecatrônica, por quê? Tem equipes de sistema elétrico de potência que eles, sim, têm muito o que fazer com os alimentadores, e eles vão garantir, pela operação do sistema elétrico, que haverá o suprimento de tensões elétricas
nas 3 fases equilibradas. Tá? Isso é escopo de trabalho deles. Nós, na mecatrônica, né, temos no nosso escopo de trabalho a garantia do estado de saúde da máquina elétrica para que as impedâncias nas 3 fases sejam iguais. Tá? E existem defeitos que fazem com que elas não sejam. E a gente consegue associar esses defeitos, alguns deles são elétricos, alguns deles são mecânicos. E a gente consegue associar esses defeitos à presença de correntes desequilibradas nas 3 fases. Tá? Por isso, então, vem o título até dessa aula de hoje, né? Análise de falha por desequilíbrio de fase, né? Dentro de um contexto de manutenção. Então, para a manutenção industrial, existe essa conexão entre o desequilíbrio das correntes e defeitos eletromecânicos presentes no interior de uma máquina. Né? Então a gente vai primeiro entender esse contexto, né? Por que eu estou falando de desequilíbrio de fases dentro de um módulo de manutenção, e agora a gente vai entender pormenores disso, né? Como que os defeitos impactam nesse desequilíbrio de fases. Bom, e inicialmente, né, para até conseguir caracterizar os defeitos, a gente vai precisar caracterizar o que é um sinal trifásico desequilibrado. Tá? Então, aqui nós mostramos o que seria um sinal equilibrado. Um sinal desequilibrado não respeitaria as condições que nós apontamos para as cossenoides na condição de equilíbrio. Tá? Então, você pode ter desequilíbrio se você tiver sinais trifásicos com amplitudes diferentes. Digamos que aqui a gente tenha o sinal, seguir a mesma cor que a gente fez no outro, o sinal da fase A, 2 ciclos dele aqui, ó. O sinal da fase B, aqui está 90 graus, ele está até com 120 graus de defasamento, só que com amplitude diferente. Tá? E o sinal da fase C também, tá? Ele acontece com 240 graus de defasamento, ele poderia ter uma outra amplitude. Tá? Então, esse aqui seria, por exemplo, um sinal desbalanceado. Então, um sinal de corrente desbalanceado ou desequilibrado, dá na mesma. Tá? Esses sinais poderiam ter a mesma amplitude e não ter 120 graus de defasamento. Tá? Poderia ter uma coisa tipo assim. Opa. Um outro cenário aqui, ó. Quebrar a escala. Que a gente está no tempo, tá? A gente poderia ter até a mesma amplitude, só que eles poderiam não respeitar os 120 graus de defasamento. Na corrente da fase B, quase que em fase com a fase A. Tá? E a fase C com outro defasamento qualquer, totalmente diferente.
tá? Esse sinal também é desequilibrado, eles não têm 120 graus de defasamento um do outro, ok? Bom, vou marcar aqui. Existe na engenharia elétrica um teorema que permite avaliar, medir um sinal, né, e caracterizar o seu desequilíbrio. Esse teorema é chamado de teorema de Fortescue. E esse teorema mostra o seguinte: ele nos permite descrever um sinal trifásico desequilibrado pela soma de três sinais trifásicos equilibrados, com as seguintes características. Tá? Então, eu vou desenhar, tá, a soma desses três sinais para resultar, por exemplo, nesse sinal aqui de cima que a gente desenhou. Tá? Então, aqui a gente vai somar três sistemas trifásicos. O primeiro deles é chamado de sistema de sequência positiva. E esse nome sequência positiva, vou chamar aqui de IA de sequência positiva, ele ocorre pela sequência das três fases, né? Então, o sistema de sequência positiva é caracterizado pela passagem da corrente da fase A no valor de pico, depois a B e depois a C. Esse é um sistema de sequência positiva. A, B, C. Fase A passa no valor máximo, depois vem a B, depois vem a C. O segundo sistema trifásico equilibrado que se soma para sintetizar o sistema desequilibrado é chamado de sistema de sequência negativa, né? O sistema de sequência negativa também contempla três sinais, né? É um sistema trifásico. Ele tem sinais com amplitudes e defasamentos angulares diferentes do sistema de sequência positiva. Pode ter, por exemplo, aqui uma amplitude menor para a fase A, com defasamento angular zero. Esse aqui seria o IA de sequência negativa, tá? Aqui o defasamento angular foi 90. Né? O defasamento angular mede aqui quantos graus ou radianos o sinal demanda para passar no valor de pico, tá? Então aqui a gente tem um sistema, né, de sequência negativa, onde a fase A passa no pico, depois passa a fase B,
120 graus depois. Desculpa, depois passa a fase C, né? E depois a B. Aqui, ó, 90, 180, 240 tá aqui, ó. Então aqui vem a corrente na fase B em vermelho. Então a sequência dos sinais no contexto da sequência negativa é ACB. É diferente da sequência positiva que era ABC. Vou até escrever aqui para destacar. ACB e a sequência positiva é ABC. E o último sinal trifásico, que se soma aqui com os demais, né, para resultar no sistema desequilibrado, é o sinal de sequência zero, ou sistema de sequência zero, que é um sistema onde os sinais das três fases têm a mesma amplitude e o mesmo defasamento angular, porém os três estão em fase. Então a gente teria, por exemplo, aqui, ó, a corrente da fase A de sequência zero, a corrente da fase B de sequência zero, igual ao da fase A em todos os instantes, e a corrente da fase C de sequência zero. Idêntica à fase A e B em todos os instantes. Ok? Então, esse seria o sistema de sequência zero. Tá? Então, o Fortescue provou no artigo dele, inclusive tido por muitos como o artigo mais relevante da engenharia elétrica no século XX, né, ele provou no artigo dele que é possível você representar um sistema desequilibrado, trifásico, pela soma de três sistemas equilibrados, sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Tá? E existe um cálculo matemático que permite a caracterização dos fasores de cada um dos sistemas, né? Esse cálculo matemático, deixa eu puxar ele aqui, eu não sei de cabeça, mas ele é muito difundido na literatura, até por isso que eu não decoro. Essa aqui, ó.
Um minutinho, eu estou achando que a matriz que eu estou olhando aqui não está fazendo sentido. Só um minuto. Ok, agora achei uma que faz mais sentido. Vou fazer uma correção aqui. Bom, então a gente consegue, Matheus, inclusive pelo material apresentado pelo Fortescue, né, que criou o teorema, a gente consegue calcular a amplitude de cada uma das componentes de sequências aqui, ó. Então, cada uma delas, por definição, é equilibrada, e no caso da componente sequência positiva, a amplitude ia ser um IP qualquer, tá? Na sequência negativa, né, você ia ter uma outra amplitude, que é a mesma para as três fases, né, um IN. E para a sequência zero, uma outra amplitude qualquer e zero, né? Uma cossenoide, né, ela é totalmente definida, por exemplo, a corrente da fase A de sequência positiva, esse sinal aqui, ó, tomando ela aqui como exemplo, ela é definida por amplitude, frequência e defasamento angular, né? E a gente sabe da teoria de circuitos que é possível definir um número complexo chamado fasor, né, que retém no seu módulo a amplitude da cossenoide relacionada a ele se relaciona com a cossenoide, e o seu ângulo contém o mesmo ângulo de defasamento da cossenoide. Então você armazena as informações de amplitude e defasamento angular de uma cossenoide em um número complexo, né? E essas informações são armazenadas com a amplitude da cossenoide correspondendo ao módulo do complexo e o defasamento angular da cossenoide correspondendo ao ângulo do complexo. Tá? E aí, então, a gente tem o fasor. No caso da transformada de Fortescue, os sinais envolvidos aqui são os fasores correspondentes. Esse zero aqui é o fasor correspondente aos sinais de sequência zero. O IP
é o fasor correspondente à fase A aqui do sistema de sequência positiva, e o IM é o fasor correspondente aqui ao sinal da fase A do sistema de sequência negativa, né? E se a gente então medir, igual a gente está fazendo com o nosso sistema de proteção, onde a gente detecta falhas, se a gente caracterizar um fasor para a fase A, né, ou seja, conseguir reter nesse número complexo aqui a amplitude e o defasamento angular aqui do sinal da fase A. Depois, colocar no cálculo, né, medir com sensores de corrente o fasor da fase B, né, ou seja, caracterizar aqui a amplitude e o defasamento angular dele. E medir também o fasor da fase C, que está circulando na máquina. Aqui a gente está, inclusive, assumindo que está bem desequilibrado mesmo, para poder entender o conceito. Então, se a gente medir os três e processar esse cálculo matricial aqui, nós temos como resultado os três fasores dos sistemas equilibrados que a gente acabou de explicar. O de sequência zero, que é esse, o de sequência positiva, que é esse, e o de sequência negativa, que é esse aqui. Tá? Então, deste cálculo sai, né, o resultado é a amplitude e o defasamento angular de cada uma das componentes simétricas. Esse é o outro nome dado aqui para cada uma das componentes de sequência, positiva, negativa e a zero. Tá? Esse A, que aparece aqui, essa constante A, apareceu A e A ao quadrado aqui em algumas linhas, ela é um número complexo com módulo 1 e ângulo 120 graus. Tá? Que o Fortescue provou, né, se é necessária para conseguir caracterizar as componentes simétricas. Ok? Bom, tendo conhecido esse contexto todo, a gente vai fazer uma ponte agora com defeitos na máquina que levem à presença de componentes simétricas, né, a valores mais elevados para as componentes simétricas. Tá? Se o sistema estiver equilibrado, e a gente sabe de antemão que é um sistema de sequência positiva, tá? Digamos que a nossa corrente aqui, ó, que circula na máquina, está equilibrada. Se ela está toda equilibrada numa sequência positiva, e nós aplicarmos o cálculo da transformada de Fortescue, que é esse aqui de baixo, nós obteremos como resultado somente o fasor de corrente positiva. Né? O fasor de sequência zero daria zero, alguma coisa próxima a isso, e o de sequência negativa também. Então o sistema está equilibrado, está sem defeitos, né? E você mediu a corrente e no software do relé de proteção você fez o cálculo da transformada de Fortescue, então você vai ter como resultado um valor não nulo somente para a corrente de sequência positiva, indicando que o estado de saúde do motor está beleza, não tem nada diferente. Tá? Agora vamos ver alguns cenários, né, onde a gente pudesse caracterizar que o motor não está em boa saúde, que tem algum problema de manutenção que precisa ser resolvido para garantir que a máquina não queime. Né? E um deles é correlato a excentricidades mecânicas. Então, vou desenhar aqui o estator da máquina.
tá? Fixada por pés, e vou caracterizar aqui as bobinas das 3 fases. Então está aqui a fase A, com a sua alimentação. A fase B é montada a 120 graus da fase A, no espaço. E a fase C é montada a mais 120 graus. Considerando uma máquina sem defeitos mecânicos, com problemas de excentricidade, tá? Tem vários possíveis problemas, tá? Aqui eu estou destacando a ausência de excentricidades mecânicas. Especialmente a máquina não está desbalanceada mecanicamente ou desalinhada, tá? Desbalanceamento ocorre quando você tem uma distribuição não uniforme de massa na periferia da máquina, tá? Por exemplo, você pode ter uma barra do rotor que quebrou aqui, ó. Então, com relação ao eixo de rotação, essa região tem menos massa do que a região que está a 180 graus aqui, ó. Esse é um problema de desequilíbrio mecânico, né? A gente até avalia isso em carro, quando a gente está na estrada, quando o carro que está na sua frente estiver desequilibrado, você vai ver que ele não roda. Você visse o pneu dele, você queria, e a roda, você gostaria de ver um movimento só em torno desse eixo da caneta aqui, ó, né? Que ele tá, a roda só rodando. Só que aí, se houver desequilíbrio, você vai ver movimento com relação a esse eixo e a esse eixo aqui também, tá? Então você vai ver uma coisa assim, ó, ok? E aí o pessoal conserta como? Completando massa na roda, né? Então esse é o problema de desequilíbrio. Pode ter um problema de desalinhamento, então a gente pode conectar esse eixo mecânico da carga que está saindo aqui do plano do nosso desenho, de maneira desalinhada com o eixo da máquina desalinhado com o eixo da carga. Então, digamos que o eixo da carga estaria aqui, ó. E a gente conecta os dois, né? Se a carga promover esforços elevados pelo desalinhamento, né? A gente vai fazer com que o rotor se desloque, né? E adquira movimento radial, tá? Então, nos dois cenários, tanto com desbalanceamento, vou escrever aqui para a gente ter o memorial de cálculo da nossa aula. Memorial de cálculo, não, as notas de aula, né? Então, se você tiver aqui desbalanceamento, que é massa não uniforme em torno do eixo, ou desalinhamento, eixos do motor e da carga, que não são colineares no espaço, tá? Eles estão desalinhados. Então, em ambos casos, a gente vai observar movimento radial do rotor. Tá? Então, movimento radial significa o quê? O rotor se deslocar na direção do raio desse círculo. Tá? Então, na presença desses defeitos mecânicos, a gente perceberia movimento nessa direção que eu estou apontando aqui com essas setinhas, né? E qual que é o problema da máquina adquirir movimento nesses sentidos? E como que isso se conecta com as componentes simétricas que a gente acabou de mencionar? Bom, a gente sabe, né, do curso de máquinas, que a alimentação da máquina
né, da forma que nós estamos mostrando, vai promover a circulação da corrente elétrica, por exemplo, a corrente na fase A, que é uma das que nós estamos usando como entrada para caracterizar as componentes simétricas. E essa corrente aqui, ela, por segunda lei de Maxwell, ela cria campo magnético. Vai criar um eletroímã. Aqui, a gente vai ter as linhas de campo magnético desse ímã presentes aqui no espaço. Por exemplo, o ímã da fase A, com a sua intensidade de campo e a sua densidade de fluxo, né? E o total dessas linhas de campo, né, o ímã total criado, considerando inclusive a extensão longitudinal da máquina, que é o que está para dentro aqui do plano do desenho, esse ímã, esse total de linhas de campo, que vão desenhar mais algumas para a gente caracterizar o total delas, né? Sempre volto. Mas o total dessas linhas de campo, esse fluxo aqui, ó, magnético, ele é função, né, da força magnetomotriz, a gente aprende isso no curso de máquinas, dividido pela relutância do meio por onde as linhas do ímã passam. E essa relutância, por sua vez, ela depende do comprimento do caminho por onde passam as linhas de campo, né? Por exemplo, aqui, ó, o comprimento de fluxo das linhas de campo entre o estator e o rotor, chamado gap de ar, nós vamos denominar como G, né? E aí, essa resistência à criação do campo magnético, chamada de relutância, ela é dada pela relação entre o comprimento, né, do entreferro de ar, aqui, ó, entre o rotor e o estator, né, tem que ter um entreferro de ar para o rotor poder girar, eles não podem ser colados. Dividido pela área de seção transversal vezes a permeabilidade magnética do mesmo, tá? A área de seção transversal seria a área por onde todas as linhas de campo atravessam. Aí, para entender aqui, a gente precisaria fazer um desenho em perspectiva, aqui. Tá? E aí essas linhas de campo magnético, elas vão, né, ser distribuídas em toda a extensão da máquina e vão atravessar aqui uma área entre o estator e o rotor. Né? E essa área atravessada é essa que aparece aqui na relutância. Tá? A gente pode caracterizar o pequeno ímã em cada área e depois somar esse pequeno ímã em todas as áreas adjacentes para ter o ímã total presente aqui, ou sintetizado pela bobina em questão. Ok? Bom, então essa aqui é a área A que aparece aqui na expressão da relutância. Eu vou achurar ela aqui, ó. Bom, quando existe defeito mecânico, né, a gente não vai mudar a permeabilidade do ar, a gente não vai mudar a área pela qual flui o campo magnético, mas a gente vai alterar o tamanho do entreferro de ar. E aqui que está o pulo do gato, né? Porque na presença de excentricidades mecânicas, desalinhamento, desbalanceamento, igual eu desenhei aqui, você não vai ter o rotor rodando somente em torno desse eixo.
aqui, que é o eixo que nós queremos que ele rotacione, igual a gente vê com roda de carro, roda e pneu de carro desbalanceado, né? Ele também adquire movimento na direção de outros eixos no espaço. E quando ele adquire movimento na direção de outros eixos do espaço, ele não preserva, ele ganha, né, movimentação radial, e ele não preserva um entreferro de ar uniforme entre a fase A, B e C. Então, esse entreferro de ar aqui, ele passa a ser diferente, considera assim o GA, que é o entreferro na direção do eixo magnético da fase A, o GB, que é a direção do eixo do entreferro de ar na direção do eixo magnético da fase B, e o GC, que é o entreferro de ar na direção do eixo magnético da fase C. Eles não são mais uniformes. Tá? O que significa o seguinte: a relutância não é mais a mesma nas três fases. Então, a relutância observada pelo circuito da fase A é diferente da fase B, que é diferente da fase C. Né? E aí, o que vai acontecer? Com isso, os fluxos magnéticos criados pelas três fases, aqui a gente tem o da fase A, vai ter também o da B, e aqui o da C. Então, esses fluxos magnéticos não serão mais equilibrados, né? E com isso a gente vai caracterizar indutâncias diferentes para as três fases, né? O que a indutância mede? A indutância mede qual que é o fluxo que o sistema cria para cada 1 ampere de corrente que você impõe a ele. Tá? Então, se o sistema estiver todo equilibrado, a gente vai observar o seguinte: 1 ampere de corrente aqui na fase A, B ou C, né, vai levar ao mesmo fluxo magnético nessas três fases. Tá? Por quê? Toda a composição eletromagnética para as três fases é idêntica. Tem o mesmo entreferro de ar, a mesma área para fluxo magnético, e você alimentou o sistema magnético com 1 ampere de corrente. Então, são fluxos iguais. Então, logo, com fluxos iguais para cada 1 ampere de corrente, você tem indutâncias iguais nas três fases, tá? Quando o sistema está equilibrado, ou sem excentricidade mecânica. Agora, a partir do momento que existe a excentricidade e o deslocamento mecânico radial aqui interferindo no entreferro de ar nas três fases, o que vai acontecer? Você mexe na relutância, tá? E a mesma força magnetomotriz aplicada nas três fases leva a fluxos diferentes. Então, se você colocar 1 ampere nas três fases, considerando o mesmo número de espiras nas três, que é o valor da força magnetomotriz, né? Número de espiras vezes a corrente. Então, se você considera, né, ou se você impõe a mesma força magnetomotriz, com relutâncias diferentes, você tem fluxos diferentes. Com fluxos diferentes por ampere, você tem indutâncias diferentes nas três fases. Então, para o sistema com excentricidade mecânica, a gente não vai observar a mesma indutância nas três fases. Tá? E a impedância associada a eles, né, vai ser o quê? Ela vai ser proporcional à indutância, vai ser J
vezes a frequência, vezes a indutância. Então, se as indutâncias estão diferentes, as impedâncias das três fases também estão. Tá? Serão impedâncias diferentes. E, né, conforme eu mencionei no início da aula, aqui, ó, com o sistema trifásico caracterizado por impedâncias diferentes nas três fases, nós teremos correntes desequilibradas. Tá? No caso da máquina elétrica, quem está promovendo esse desequilíbrio é o defeito mecânico, que não permite, né, que a gente tenha um entreferro de ar uniforme nas três fases. Ok? Então, essa é a conexão de eventos. E a gente, então, pode diagnosticar esse defeito mecânico através da medição das correntes elétricas e do cálculo da transformada de Fortescue, né? Como a gente comentou aqui, com o defeito mecânico vem as impedâncias diferentes. Com as impedâncias diferentes, nós vamos ter correntes desequilibradas. Então, a gente vai ter correntes desequilibradas. Com correntes desequilibradas, vale o teorema de Fortescue. Então, se a gente aplicar a transformação de Fortescue, vou colocar até no título aqui, ó, a gente vai diagnosticar componentes simétricas que não estão presentes com a máquina saudável, né? Igual a gente mencionou há pouco, se a máquina não tivesse eletricidade mecânica, você teria as correntes equilibradas e em sequência positiva, A, B, C. Então, ao fazer o cálculo da transformada de Fortescue aqui, os resultados, né, I0, IP e IN, teria um valor não nulo só para o IP. Você só teria corrente de sequência positiva. A transformada te mostraria isso. Tá? Então, logo, para uma ação de manutenção, né, ou para uma ação de proteção do motor, o relé de proteção não iria promover desarme. Ele não iria desarmar. Tá? Agora, se tiver desequilíbrio, por tudo que nós explicamos aqui embaixo, tá? Pelo defeito mecânico, o que ia acontecer? A gente perceberia também a corrente de sequência negativa. Tá? E aí existe um critério para o relé de proteção, onde ele compara o nível de corrente de sequência negativa com o nível máximo tolerável. E se essa corrente estiver maior do que o máximo tolerável, ele promove o desarme do motor. Vai comandar a seccionadora para abrir. Tá? Então, essa estratégia de proteção, né, ela é muito consolidada e ela é muito efetiva para a gente unir uma conveniência com uma necessidade.
né? Então, a gente tem, qual que é a necessidade? A gente tem um sistema mecatrônico que pode ter defeito mecânico, igual a gente mencionou aqui as excentricidades, tá? Só que medir esse defeito mecânico com sensoriamento mecânico, por vezes é mais difícil. Então a gente está fazendo a caracterização do defeito mecânico no mundo elétrico, onde o sensoriamento é mais fácil e mais barato, né? Igual a gente, o que custou aqui a nossa solução em termos de sensoriamento, né? Custou a medição das correntes nas 3 fases, né? Aí posteriormente vem o processamento aqui dos fasores, mas isso aqui já está dentro do computador do relé de proteção, né? Inicialmente isso aqui custou a medição das correntes nas 3 fases. Então a gente, com essa medição, né, que são sensores mais baratos, o sensor de corrente você só precisa enlaçar o cabo. Aí com o sensor de corrente você não tem que preocupar com alinhamento, balanceamento de nada. A montagem dele é muito fácil, tá? Tem muitos fabricantes que comercializam, ele é mais barato, ok? Então com um sensoriamento conveniente, fácil de instalar, a gente consegue detectar defeitos mecânicos, que já são mais difíceis de serem sensoriados. Ok? Então aqui existe a justificativa. E aí, né, na existência de um desequilíbrio mais severo, o relé de proteção emite uma mensagem de falha dizendo a causa do desarme que ele promoveu. E ele fala desarme por desequilíbrio de fases, né, que é o título aqui da aula de hoje. Tá? É um possível modo de falha do relé. Do relé não, do motor, né? O relé só atua e protege. Bom, e aí eu mencionei até, Matheus, aqui sobre a existência, né, de uma componente de sequência negativa, né, de valor não nulo, como resultado do cálculo da transformada de Fortescue. Por que eu não mencionei ainda na sequência zero? Tá? Então eu queria fazer essa análise com você. No caso aqui, essa máquina elétrica, tá, ela tem 3 fases. 3 fases são 3 circuitos monofásicos embarcados no mesmo equipamento. Então são 3 circuitos monofásicos entregando potência para o equipamento, né? E existe uma forma de conexão desses circuitos. Então, uma forma que é muito usada é a conexão chamada estrela. Tá? Você vai pegar as bobinas das 3 fases e conectar o negativo delas em comum. Então, tá a bobina da fase A, a bobina da fase B e a bobina da fase C. Então, os negativos das 3 são conectados em um ponto comum chamado ponto neutro. Tá? Bom, por mais que exista, né, pelo menos nesse primeiro exemplo aqui, o defeito mecânico que faça com que o entreferro de ar não seja uniforme, né, aqui nos 360 graus da máquina, tá? Então você vai, exageradamente dizendo, você teria uma coisa aqui, está o estator, você ia ver o rotor, por exemplo, aqui assim, ó. Tá vendo? Você não tem o estator e o rotor concêntricos mais, devido à presença do defeito mecânico. Mas, ainda assim, né, a máquina está com sua conexão estabelecida desse jeito, né, com uma ligação chamada estrela.
E aí a gente tem aqui a corrente da fase A, a corrente da fase B e a corrente da fase C. A gente observa que essas três correntes chegam aqui no nó do ponto neutro, né? E não tem um outro ramo para que elas saiam. E aí, pela segunda lei de Kirchhoff, né, a somatória das correntes em um nó vai ter que ser zero. Então, IA mais IB mais IC tem que ser zero. Ok? Mesmo com defeito mecânico, tá? O rotor pode estar aqui, né, caracterizado por um entreferro de ar não uniforme para todo lado aqui, né, que se as conexões elétricas das bobinas do estator, aqui a gente está desenhando elas distribuídas no espaço, tá? Então, se as conexões elétricas destas bobinas, ou se as próprias bobinas, né, não tiverem sido afetadas, aqui os circuitos delas não apresentarem defeitos elétricos, né, tipo curto-circuito entre espiras ou curto-circuito entre uma espira e a carcaça, né? Então, se nada disso aconteceu, a somatória das correntes aqui tem que dar zero. Não tem outro caminho para essas correntes fluírem, né? Elas chegam no ponto neutro e a somatória delas tem que dar zero. Tá? Com a somatória das três correntes sendo zero, né, se a gente somar os três fasores das mesmas, nós também temos zero. Né? E a componente de sequência zero, que é uma das saídas da transformada de Fortescue, ela é processada aqui, ó, na primeira linha. O que nós estamos fazendo aqui em termos de operação matricial? Multiplicando essa primeira linha pelas correntes aqui, ó. Então, qual que é o resultado disso? Né? IA mais IB mais IC. Tá? Então, se não tiver um quarto caminho, né, ou seja, além das três fases, se não tiver um quarto caminho para circulação de corrente, a componente de sequência zero é sempre nula. Tá? E qual que seria esse quarto caminho, né, para a existência da componente de sequência zero? Esse quarto caminho existiria, né, caso houvesse uma falha de isolamento no verniz isolante dessas bobinas. Essa é a primeira condição. Essa falha de isolamento, eu vou desenhar aqui uma representação da máquina, igual a gente fez para análise de fuga à terra. Então, se a gente tivesse uma falha de isolamento aqui, e essa espira da fase B encostasse na carcaça da máquina, que é metálica, tá? E essa carcaça da máquina tivesse encostada aqui nos pés, que por sua vez tivesse em contato com a terra. Só criar espaço aqui. Bom, e aqui a gente teria, né, contato com a Terra do planeta. Igual a gente comentou na aula de semana passada, o motor pode estar numa base metálica, inclusive suspenso em uma laje de um prédio,
e quando ele foi fixado, ele encostou no metal, né, na ferragem da laje, que vai encostar na ferragem dos pilares, que vai encostar na ferragem das sapatas do prédio, que vão chegar no solo. Então você tem um caminho de condução aqui. E as três fases, né, vão estar conectadas aqui a um alimentador, né, também trifásico, que também pode estar fechado aqui em estrela. E uma possível topologia, Matheus, é uma estrela com neutro, que é o ponto que une os três negativos, esse neutro aterrado. Tá? Então, se nós tivermos uma falha de isolamento aqui na fase B, o que nós observaremos? Né? Que parte da corrente da rede... Opa! Aqui, ó, ela vai se dividir. Aqui, ó, ela vai chegar aqui no nó. Parte dela vai fluir pela fuga à terra, que a gente vai conferir, que a gente vai descrever com mais detalhes, e a outra parte vai fluir para cá. Tá? E aí, essa corrente flui, né, pelo curto-circuito entre a espira e a carcaça do motor, passa pelos pés, passa pela fixação dos pés, passa pela terra mesmo do planeta, tá? Chega no ponto neutro da instalação, passa pelo alimentador da fase B, circula nesse ramo aqui e volta ao ponto, volta à máquina e ao ponto de falha, tá? Então, nesse caso, quando há fuga à terra, né, e aí você tem uma série de condições para caracterizar a fuga à terra. Então, você tem que, primeiro, ter uma perda de isolamento em uma das fases, igual a gente caracterizou aqui, né? Depois, você tem que ter um caminho de retorno para a corrente entre esse ponto e esse, que foi o que a gente mostrou aqui, tá? Aqui no neutro da máquina. E nesse cenário, né, a gente criou aquele quarto caminho que eu mencionei, né, que caracteriza, né, uma somatória de correntes não nula aqui nas três fases. Tá? Porque você não tem mais impedâncias iguais nas três e você tem um caminho pela Terra. Tá? O fato das três impedâncias serem desiguais não é suficiente para ter componente de sequência zero. Elas têm que ser desiguais e tem que ter um caminho para a Terra. Tá? Então, fuga à Terra só acontece, componente de sequência zero só acontece com fuga à terra. Ok? Se tem medição de componente de sequência zero, tem fuga à terra. Tá? Que aí já é um outro defeito aqui para a gente adicionar, né, ao nosso rol de possibilidades de falha, que é um problema de envelhecimento do verniz isolante. Diferente do outro que a gente analisou há pouco, que era um problema de excentricidade mecânica. Tá? Então, nesse caso aqui, né, como a gente mencionou, com a fuga à terra, tá? Você tem um problema de
envelhecimento do isolante, né, com o final da vida útil. Envelhecer, ele está envelhecendo o tempo inteiro, mas aqui ele chega ao final da sua vida útil, e a gente vai ter, com isso, a fuga à terra. Tá? E aí, num cenário desse, se a gente, desse último que a gente fez, se a gente medisse a corrente na fase A, a corrente na fase B e a corrente na C, né, e aplicássemos essas três correntes aqui na transformada de Fortescue, nós teríamos como resultado uma componente de sequência zero, uma positiva e uma negativa. Ia dar as três, inclusive a negativa também. Tá? Não tem por que não dar a componente de sequência negativa aqui. Né? Se essas correntes for simétricas, né? Ou se cada componente simétrica associada a defeito, que é a de sequência zero e de sequência negativa, se elas forem maiores do que um limiar, o relé iria promover o desarme do motor. Tá? Então, essa seria uma outra modalidade de falha, né, que ia nascer com uma mensagem, com a interrupção da operação e uma mensagem do relé. Assim, ó, falha por desequilíbrio de fases. Ele ia avisar a gente. Né? E aí a gente teria que ver, né, pelos valores das componentes simétricas, qual seria a possível falha, ou a causa da possível, da possível falha, não, que tem falha, tem. O lance é descobrir a causa dela. Tá? Então, se tem componente de sequência zero, tem fuga à terra. Se tem somente componente de sequência negativa, e a sequência zero é inexistente, tem excentricidade mecânica, ou, né, outro cenário que você teria corrente de sequência zero nula, né, e as demais componentes simétricas existentes, seria o seguinte: sem fuga à terra, mas com falha nos vernizes. Então, nos vernizes aqui, ó, você poderia ter um curto entre espiras, tá? Fazendo com que a impedância da fase A ficasse diferente da B e da C, né? Curto entre espiras da mesma fase ou curto entre espiras de fases vizinhas, mas sem fuga à terra. Aí, nesse cenário, né, com esse curto entre fases aqui, a gente teria, sem fuga à terra, né, a componente de sequência zero daria 0 amperes, e a de sequência negativa ia dar diferente zero. Tá? Da mesma forma que aconteceria aqui com a excentricidade mecânica. Tá? Então, é um cenário que a gente pode ter duas possíveis causas. Né? Ou a gente tem curto entre espiras, ou a gente tem excentricidade mecânica. Aqui também vai dar corrente de sequência zero igual a zero e corrente de sequência negativa diferente de zero. Né? No caso, para excentricidades mecânicas, você vai conseguir perceber, às vezes, né, uma vibração mais forte na máquina. Tá? Bom, e aí um sensor de vibração, né, pode ser instalado para se perceber isso. E por que tem que desarmar, Matheus? Por quê? Né? O que vai acontecer se né, a gente não tiver o desarme? Então, assim, quanto ao problema de excentricidade mecânica, é notório que a gente vai sobrecarregar os rolamentos
que sustentam os eixos e os conectam aos mancais. Né? Eles não foram projetados para suportar esforços nessas direções. Aqui, ó. Então, eles vão ter problema. Agora, existe, né, uma outra avaria que a gente vai promover o motor, que é correlata a sobreaquecimento, igual a gente viu, né, no nosso módulo do modelo térmico. E o que vai acontecer nesse contexto? Né? Olha só, da teoria de máquinas, tá, eu não sei se você já fez, mas se você não fizer, eu vou contar aqui sinteticamente, depois na teoria você vai ver os pormenores. Tá? Mas a gente mostra o seguinte, que quando você alimenta uma máquina com um sistema equilibrado, só componente de sequência positiva, tá? Você cria um ímã que gira no espaço também de sequência positiva. Então, se as correntes passam nos seus respectivos picos nessa sequência A, B e C, tá? Na máquina você vai criar um ímã no estator. Vamos representar ele aqui, polo norte, polo sul. Que esse ímã se estende, né, em toda a direção longitudinal da máquina. Tá? E ele vai girar nesse sentido aqui de sequência positiva. Ele passa no pico na fase A, depois na B e depois na C. Tá? Chamado de fluxo de sequência positiva. Quando a máquina, né, é alimentada por correntes de sequência positiva e negativa, nós observaremos, né, que é o caso da máquina desequilibrada pelos defeitos mecânicos que nós mencionamos, nós observaremos que o sistema de sequência negativa também vai criar o seu ímã girante. Tá? Então, se o sistema de sequência positiva, né, correntes na sequência ABC, cria ímã passando, né, o polo norte dele, o pico do polo norte aqui, ó, passando primeiro na fase A, depois na B e depois na C, o sistema de sequência negativa também cria um ímã, só que rodando em sentido contrário. Tá? Então, o sistema de sequência negativa vai criar um ímã também. Polo norte e sul. Né, com amplitude diferente, não precisa ser idêntico em amplitude, né, ao ímã da fase A, e ele gira ao contrário. Né, fazendo a sequência ACB. Então, a gente passa a ter dois ímãs na máquina. Tá? E qual que é o problema disso? Né? O problema é que a gente vai criar correntes exageradas no rotor, pelo seguinte, vou apagar aqui para a gente ter algum espacinho para colocar o rotor da máquina, e a gente vai observar
Aqui está o rotor. E o rotor da máquina, ele tem espiras também, tá? Então, a gente vai observar, né, no seu interior, aqui, espiras em curto-circuito. Por exemplo, se for uma máquina com rotor em gaiola, tá? Então, você tem essas espiras curto-circuitadas aqui, pelas quais circulam as correntes, de onde se cria o segundo ímã da máquina, que interage com o ímã do estator para ter torque. E o que acontece? O rotor, ele tipicamente vai, né, rotacionar no sentido do sistema de sequência positiva, tá? Então, ele acompanha o ímã que o cria. Se você tem um ímã para cá, né, em sentido anti-horário aqui do nosso desenho, o rotor vai rotacionar da mesma maneira. Só que caracterizar até uma velocidade mecânica aqui, tá? Existe uma pequena diferença de velocidade do rotor, tá? Por exemplo, o rotor está aqui a 3.580 RPM. E o estator estaria aqui, ó, o ímã do estator a 3.600 RPM. Então, precisa existir essa pequena diferença para essa máquina sintetizar torque. Então, o que vai acontecer? O sistema aqui do rotor, ele vai observar, né, cada caminho fechado desse, ele vai observar uma diferença, vai observar esse ímã passando sobre ele, as linhas de campo do ímã do rotor, do estator, desculpa, tá? Passando no seu interior a 20 RPM, que é a diferença de 3.600 para 3.580, tá? Então, você vai ter uma tensão induzida aqui no rotor, por exemplo, na fase A do rotor, que vai ser a derivada desse fluxo no tempo, e esse fluxo aqui, ele está com uma frequência de 20 RPM, tá? Ou 20 sobre 60 rotações por segundo. Então, a gente vai calcular que a derivada de um fluxo máximo, cosseno de 2 vezes π, vezes 20 sobre 60, é 1/3, vezes o tempo, tá? Então, essa vai ser aproximadamente, né, a expressão da tensão induzida no rotor. Então, quando a gente tira a derivada de uma cossenoide no tempo, a frequência do sinal de fluxo aparece na amplitude do sinal de tensão. Ok? Agora, para o ímã de sequência negativa, que é esse ali de baixo, ele só gira ao contrário, mas ele tem a mesma velocidade do ímã de sequência positiva. Então, está vindo o rotor aqui com 3.580 RPM e está vindo o ímã de sequência negativa com 3.600 RPM. Então, nós observaremos aqui, né, uma variação de fluxo aqui dentro de cada caminho fechado do rotor de 3.600 mais 3.580 RPM, tá? 7.180 RPM. Então, a gente vai ter uma tensão induzida no rotor devido ao sistema de sequência negativa, que vai ser dada pela derivada do fluxo no tempo, a primeira lei de Maxwell, onde esse fluxo tem uma frequência em cada caminho daquele ali de 7.180 RPM
dividido por 60 segundos em 1 minuto. Tá? Então, de novo, se deriva um sinal desse, né, no tempo, uma cossenoide dessa no tempo, a frequência da cossenoide aparece na amplitude da tensão. Tá? Então, o que a gente observa aqui? Que pela presença, né, do campo de sequência negativa, a gente induz uma tensão altíssima aqui no rotor devido ao sistema de sequência negativa, uma vez que a frequência de variação do ímã do rotor é muito alta em cada caminho fechado do rotor. Tá? A frequência do ímã do estator, né? Aqui de sequência negativa, do estator, ela é muito alta dentro de cada caminho fechado do rotor. Então, você, com um ímã que varia muito bruscamente, né? Norte-sul, 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 7.180 vezes por segundo, por minuto, nós vamos ter uma tensão muito alta. Com tensão alta, a gente tem corrente muito alta. Com corrente alta, potência térmica muito alta, inclusive desenvolvida na região da máquina, que é mais difícil de se tirar potência térmica, né? Que é a parte mais interna dela, que é o rotor. Aí ela vai queimar. Tá? Então, o desarme por desequilíbrio de fase, né, ele se justifica, ele protege a máquina por conta disso. Tá? Tendo corrente de sequência negativa, nós vamos ter campo de sequência negativa que vai induzir tensões altíssimas no rotor, resultando em correntes altíssimas. Tá? Então tem que desarmar mesmo. E com fuga à terra, né, existe o problema que nós mencionamos até no módulo de potência térmica, que é o seguinte: quando essa corrente circular pela terra, ela vai promovendo diferenças de potencial. E aí, se você tiver pessoas andando aqui e elas tiverem baixa isolação entre as suas pernas, né, a gente vai perceber tensão de passo. Tá? Então a fração da corrente vai desviar para cá e vai de um pé para o outro. Tá? Chamar de tensão de passo. Isso pode machucar muito a pessoa. Ou, né, ela encosta em alguma parte metálica que também chega ao solo, né, mas com alguma resistência. E aí existe uma diferença de potencial aqui da mão dela para o pé, ou da mão dela para outra mão, que pode estar ligada, né, a esse solo por onde circula a corrente de sequência zero, a corrente fuga à terra. Né? E aí a gente passa a ter uma corrente no coração da pessoa. Perigosíssimo. Tá? Chamada tensão de toque. E, inclusive a pessoa tem contração involuntária dos músculos da mão. Ela quer soltar e não consegue. Alguém tem que empurrar para ela conseguir se desvencilhar dali. Tá? Então a fuga à terra, inclusive, né, nesse prisma, ela provoca um problema até muito mais sério, que é machucar pessoas. Né? A sequência negativa aqui, ela vai, no primeiro momento, ela vai indicar, né, um problema de saúde da máquina, né? Que obviamente a gente quer preservar, mas a fuga à terra, ela é mais séria, porque ela pode machucar pessoas. Aí já é inaceitável, né? Não tem como conviver com isso não, tá? E também existe um encadeamento entre elas, né? Porque se você tiver aqui uma excentricidade mecânica com
componente de sequência negativa, ímã de sequência negativa, tensão induzida altíssima no rotor, corrente no rotor altíssima e muita potência térmica, você pode acabar deteriorando o verniz isolante, igual no cenário daqui de cima, e batendo curto da espira para a carcaça do motor, né? E se o circuito trifásico tiver caminho para a corrente circular, né, você vai ter fuga à terra. Então, né, uma excentricidade mecânica, se não tratada rapidamente, ela pode levar a uma fuga à terra. Aí, ou seja, os mecanismos se encadeiam, um problema e o outro, os dois se mostrando numa dada sequência de tempo. Tá? Bom, e o material que eu queria apresentar hoje, Matheus, é esse aí, cara, sobre o desequilíbrio de fases, né? Dentro desses modos, né, de falha que a gente apresentou, esse aqui seguramente é o mais denso, né, em termos de modelagem, tá? Mas explicado não tem por que a gente não entender e não conseguir aplicá-lo. Eu queria então parar por aqui, né, na exposição e saber se você entendeu, se você quer tirar alguma dúvida, fazer qualquer intervenção. Ah, que bom, beleza então. Você quer tirar alguma dúvida? Tá, por enquanto tá tranquilo? O que você acha? Sim, beleza então. Então tá, Matheus. Ok. Se surgir e você quiser conversar comigo, eu também estou disponível, tá? Só escrever lá no portal que se for algo que se responda com um e-mail, a gente já manda o e-mail. Se quiser fazer uma videoconferência, também, caso precise de um desenvolvimento mais denso, né, igual esse aqui, muita letra grega, muita equação e tal, muito sinal, a gente marca fora do horário da aula uma videoconferência também e esclarece, tá? Aí eu fico à disposição. E aí, na ausência de maiores... Beleza, então. Não, ainda não, eu tenho que corrigir, eu vou dar um gás nisso amanhã para ter as notas dessas provas anteriores corrigidas, para vocês terem isso na mão o quanto antes. Tá? Beleza. Então tá. Ô Matheus, então você quer esclarecer mais alguma coisa? Beleza, então. Então tá, na ausência de maiores dúvidas, eu então queria agradecer a presença, desejar uma boa noite e a gente então se vê amanhã na aula das 20 horas, tá bom? Até lá então, boa noite para você. Valeu, obrigado.